Já imaginou atender algum vilão de novela? Já imaginou se esses vilões fossem atendidos em grupo? Terapia de grupo com vilões, será que daria certo? Hoje nós vamos falar sobre alguns critérios importantes em relação à seleção de pacientes para a terapia de grupo. Será que conseguimos aplicar os critérios nesses vilões? Uma boa terapia de grupo começa com uma boa seleção de pacientes. Após decidir que um paciente é um candidato adequado para a terapia de grupo, como que o clínico pode indicar a terapia de grupo? Qual tipo de grupo? Qual grupo ele deve ser indicado? Tem diferença entre terapia de grupo e terapia individual? A terapia de grupo é uma modalidade potente, produz benefícios significativos para os seus membros. Uma revisão com 32 estudos experimentais comparando os benefícios da terapia individual e da terapia de grupo identificou que a terapia de grupo foi mais efetiva em 25% dos casos. Nos outros 75% não houveram diferenças significativas entre terapia individual e terapia de grupo. Outras pesquisas indicam ainda que a terapia de grupo tem benefícios específicos, como a possibilidade de aprendizagem social, o desenvolvimento de apoio social, pacientes aprendem a aumentar a autoeficácia com os seus pares. Como os clínicos selecionam pacientes para os grupos? Quais critérios utilizar? A maioria dos clínicos não selecionam pacientes para os grupos, mas sim excluem pacientes. Os critérios de exclusão devem ser vistos com cuidado, porque muitas vezes um paciente pode ser excluído de um grupo e pertencer a outro grupo. Então, um critério de exclusão de um grupo pode ser um critério de inclusão para outro grupo. Eu sei que essa abordagem parece bruta, e todos nós preferiríamos uma abordagem mais refinada, que o processo de seleção fosse mais polido, mas na prática é muito mais fácil definir critérios de exclusão do que critérios de inclusão. O primeiro ponto a determinar é o tipo de grupo. Que tipo de grupo está sendo composto? É um grupo de apoio? É um grupo que vai trabalhar interação social? É um grupo que vai trabalhar transtornos emocionais, transtornos alimentares? É um grupo de pais, é um grupo de mães, é um grupo de mulheres, é um grupo de crianças, é um grupo de adolescentes. É claro que a maior parte dos grupos vão ter características heterogêneas, porque nós temos uma diversidade em relação aos nossos comportamentos. Mas é importante determinar em algum momento alguma característica em comum, para que de alguma forma esse grupo tente ser um pouco mais homogêneo. Bom, então considerando esse critério de homogeneidade, nós poderíamos aqui criar um grupo para mulheres. Assim, poderíamos excluir o Félix, de Amor à Vida, e o Alexandre, de A Viagem. Dessa forma, nós temos um grupo de 10 mulheres. Existe um consenso clínico considerável de que alguns pacientes não são adequados para a terapia de grupos. Por exemplo, pacientes que tiveram lesões cerebrais graves, tiveram transtorno de personalidade paranoide, hipocondríacos, adictos, psicóticos agudos e sociopata. O sociopata raramente assimila as regras terapêuticas, sua fachada social é enganosa, não sente culpa ou remorso, explora os outros membros do grupo para sua gratificação imediata. Considerando os critérios do transtorno de personalidade sociopata, muitas dessas vilãs poderiam ser excluídas deste grupo. Nesse caso, podemos excluir a Flora, de A Favorita, Ivone, de Caminho das Índias, e Raquel, de Mulheres de Areia. Boa parte dos clínicos também concorda que pacientes que estão no meio de uma crise aguda não são bons candidatos para uma terapia de grupo, podendo receber o melhor tratamento em terapia de intervenção de crise de forma individual. E considerando esse critério em relação ao surto psicótico, nós poderíamos excluir também a Silvia, de Duas Caras, já que no final da novela ela teve um surto e acabou sendo internada. Também não é aconselhável admitir pacientes com ideação suicida profundamente deprimidos, porque no grupo é difícil proporcionar a atenção especializada que ele precisa nesse momento. Além disso, a ameaça de suicídio pode ser desgastante para os membros do grupo, causar ansiedade e angústia nos outros pacientes. A frequência também é um indicador importante em relação a critérios de exclusão. Se o paciente morar muito longe ou tiver dificuldade de chegar até o local onde será feita as reuniões, também pode ser usado como critério de exclusão. Uma análise empírica conclui que 47% dos pacientes tendem a desistir da terapia, seja ela individual ou em grupo. Ou seja,
quase 50% das pessoas que iniciam o processo terapêutico abandonam o processo de forma prematura. E no caso da terapia de grupo, eles podem apresentar uma ou mais dessas características. Menor disponibilidade psicológica, capacidade reduzida para pensar sobre as emoções, menor motivação, ser mais reativo do que reflexivo, menos emoções positivas, maior negação, maior somatização, abuso de substâncias, maior raiva ou hostilidade, falta de compreensão de como a terapia funciona e menor amabilidade. Bom, então alguns critérios que nós vimos aqui em relação à possibilidade de seleção de pessoas para terapia de grupo inclui critérios de exclusão, então pacientes extremamente deprimidos, com ideação suicida, sociopatas, pessoas que fazem uso excessivo de substâncias químicas, mas aqui a gente está falando de um grupo heterogêneo com a finalidade de interação social. Que traços deve ter um paciente para participar da tarefa primária da terapia de grupo? De caráter interacional. Ele deve ter a capacidade e a disposição para rever os seus comportamentos, de se revelar, dar e receber feedback. A possibilidade de utilizar escalas e baterias de avaliação de personalidade, traços de personalidade, para a seleção de pacientes para a terapia de grupo, tem sido recomendada. E considerando o modelo Big Five de personalidade, ou os 5 grandes fatores, é recomendável selecionar pacientes que são extrovertidos, sociáveis, amáveis e abertos à experiência. Assim, o nosso grupo fica com essas 6 mulheres: Bia Falcão, Carminha, Nazaré Tedesco, Teresa Cristina, Laura e Josiane. Você encararia uma terapia de grupo com elas? É claro que aqui nós fizemos uma brincadeira em relação a essas vilãs, em relação a esses vilões, esses personagens de novela, considerando a possibilidade de tê-los em grupo terapia. É claro que a terapia de grupo pode ser benéfica para várias pessoas com diferentes características, mas essa seleção de vilãs foi no intuito de mostrar os critérios de inclusão e de exclusão de pacientes para a terapia de grupo. E você, qual seleção faria em relação a esses vilões?